Buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar de vuelta Boa acá tarde a un todos e ratito todas. É um después prazer estar en este aqui panel de que, volta, que tiene um mucho que pouquinho ver depois nesse con lo que painel, estuve presentando hace unos minutos, que tem muito a ver com o porque que eu los apresentei há startups alguns minutos. no tendrían que existir. As startups Las grandes compañías não tinham que tienen existir. el As grandes capital. companhias têm o Las grandes capital. compañías As tienen grandes la capacidad de companhias atracción de têm a talento. capacidade de Las grandes atrair compañías talentos. tienen As grandes marca y companhias reputación. têm marca e Las grandes reputação. compañías As tienen grandes companhias clientes y un têm negocio clientes funcionando que e um apalancar negócio para funcionando aprovechar o para hacer crecer impulsar, cualquier nueva alavancar, para iniciativa. fazer com que qualquer ¿Cómo puede iniciativa ser entonces nova que empresas cresça. chiquitas, recién Como pode nacidas, ser que empresas con pequenininhas, enormes dificultades muchas veces recém-nascidas para com acceso a enormes capital, dificuldades muitas vezes para terminen acessar siendo las que producen capital, são las aquelas que innovaciones más produzem as radicales? inovações mais radicais? Y la respuesta justo por eso hice la A presentación que hice, resposta porque justamente lo que tem esta a ver gente com a no tiene apresentação que eu son fiz, todas las porque o que barreras de las essas que pessoas não estuvimos têm são hablando todas as antes. barreiras das quais nós falamos antes, é Y el justamente isso. liberarse E de esas se barreras, el libertar liberarse de dessas esa barreiras cultura que e los dessa lleva a evitar los cultura errores, sino a que abrazar os los errores, a leva utilizar metodologías não a Lean, evitar os a erros, estar mas sim constantemente abraçá-los, probando y utilizar as experimentando, tecnologias les Lean brinda para un dinamismo testar, experimentar. Isso traz para para las grandes eles um compañías es dinamismo que imposible. para as grandes Cuando yo companhias fundé é mi primer impossível. emprendimiento, Então, OfficeNet, esse foi o meu en primeiro 1997, empreendimento, foi un mes después de que OfferNet lanzamos, Walmart 2027. lanzó el mismo negocio. O Walmart Y dije, se lançou o acabó. mesmo O sea, negócio no llevábamos un año 97. preparando nuestro Nós estamos há lanzamiento, um ano preparando o habíamos contratado lançamento, gente, nós adquirido estávamos há una um ano propiedad, preparando o lançamento, mercadería, havíamos contratado lanzó as Walmart, estamos pessoas, fritos, e aí veio o Walmart no pasó e nada. nós falamos, estamos fritos, Y não entonces lo que vamos aconteceu a tener la nada. oportunidad hoy es Então, escuchar a a tres oportunidade que nós personas vamos ter que hoje están é de innovando en escutar, la industria del ouvir acero três desde pessoas que diferentes estão lugares, desde inovando na diferentes indústria do perspectivas, desde diferentes aço, de países. diferentes Y les perspectivas e propongo que los países. escuchen E eu un poco proponho porque vocês os quizás ouvirem um los pouquinho, modelos de porque negocio que talvez os sus modelos de compañías están negócios proponiendo puedan ser que essas útiles companhias estão propondo podem ser a lo que cada uno de úteis ustedes haga, pero también para para o que escuchar vocês algo de esa fazem e postura também y de para esa ouvir um capacidad de pouco riesgo dessa que los capacidade de emprendedores tienen y risco que que es os tan necesario empreendedores llevar a têm las grandes e que é tão organizaciones. Así necessário que levar ahora para cada as uno va a grandes tener 10 organizações. Então, minutos agora cada um para vai ter presentar 10 su minutos compañía, lo que para hacen, compartir apresentar con a sua ustedes el contenido que quieran. companhia, o que Y eles después fazem, sí vamos a compartilhar tener com espacio vocês os para las conteúdos, preguntas que etc. E ustedes depois vamos envíen. ter espaço para as Matheus, perguntas que vocês gracias. enviarem. Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui nesse painel. Eu vou fazer uma introdução a respeito ao Biratã, nesse painel de casos, soluções de startups tecnológicas para a indústria. Essa introdução, então, ao Biratã é uma joint venture entre a Gerdau e a Spacetime Labs. Ela é uma empresa de tecnologia aplicada. Quando a gente fala de tecnologia aplicada, eu estou falando aqui em termos de desenvolvimento de gêmeos digitais. Esses gêmeos digitais têm como objetivo endereçar grandes problemas da indústria do aço, mas também da indústria do cimento e outras indústrias de base. Os três grandes conjuntos de problemas são a complexidade do supply chain, os processos industriais e a transformação de insumos em produtos acabados, a otimização da utilização dos insumos nesses processos e as emissões de carbono, e a volatilidade dos ciclos de demanda, que acabam gerando expansão e contração de investimentos e prejudicando a indústria. Os nossos gêmeos são desenvolvidos com o que tem de mais avançado em termos de sensoriamento, em termos de machine learning, em termos de sistemas autônomos e robótica. E esses gêmeos são categorizados ali em três grandes clusters: clusters de simulação física, clusters de otimização horizontal de processos produtivos e clusters de Early Warning Systems. Esses conjuntos de tecnologias possibilitam, resolvendo esses grandes problemas da indústria, hiperprodutividade, então, melhor alocação de recursos, auxiliar no processo de descarbonização e também trazer maior resiliência para a indústria. E a Biratã foi criada pelo entendimento de que as cadeias de valor, ou a cadeia de valor da indústria, principalmente a indústria do aço, está ficando cada vez mais complexa. Então, nós vemos a cadeia de insumos ficando mais interligada e mais volátil. Nós enxergamos os extremos climáticos afetando a própria cadeia de insumos, e
e esses extremos climáticos acabam sendo bem mais recorrentes, certo? E também vemos a interligação do mundo, certo? Os clusters que foram se desenvolvendo com a internacionalização da indústria acabam tendo um pushback hoje, porque problemas regionais têm impactos globais hoje. Estabilidades em certas regiões do mundo mandam shockwaves, né? Mandam impactos para o restante do mundo por essa interligação. E esse novo contexto de novos desafios da indústria pedem um novo setup de tecnologias para endereçá-los. E a gente está falando aqui dos gêmeos digitais, que tem como objetivo tornar o supply chain mais resilientes a extremos, supply chain de insumos, principalmente. Gêmeos digitais que possibilitam um melhor processo de descarbonização nas indústrias hard to abate, as indústrias que precisam de muito investimento em CAPEX, principalmente, em processos, para possibilitar a descarbonização que se aproxima cada vez mais, em termos de legislação também. E também a hiperprodutividade, né? A alocação ótima de recursos dentro dos processos industriais. Aqueles conjuntos de soluções bem genéricos, que eu estou trazendo aqui alguns casos que estão sendo desenvolvidos dentro da Gerdau, são casos específicos dentro de operações de usinas integradas. Então, a gente está falando aqui de um gêmeo digital dentro do processo de minério de ferro, onde se cria uma representação física de pilhas de insumos, e essa representação física do gêmeo possibilita um melhor arranjo de processo produtivo, consumo desses insumos e ganhos operacionais, mas também estratégicos. Dentro de mini-mills, atuando também no processo de sucata, com desenvolvimento de gêmeos que otimizam o uso da sucata, otimizam reduzindo a quantidade de sucatas de valor agregado, de alto valor agregado, e tendo, então, um ganho direto em termos de redução de custos. Também em processo de downstream, como transformação mecânica, cold rolling, onde nós estamos desenvolvendo gêmeos que possibilitam otimizar o sequenciamento produtivo e ter ganhos diretos de produção nesse sentido. Gêmeos de sistemas neurais integrados dentro de supply chain para otimizar fretes também, reduzir emissões e poupar dinheiro em termos de combustível e utilização de ativos. Todo esse conjunto de gêmeos, né, de tecnologias possibilitam, obviamente, uma redução direta do custo, uma possibilidade de identificar melhor as oportunidades de planos de ação para descarbonização e, digamos, que torná-los mais rápidos. Também traz uma inteligência estratégica aumentada, então um awareness maior sobre o CAPEX instalado e o planejamento e os desdobramentos desses planos. E também traz uma maior confiança do planejamento operacional, uma vez que nós temos mais informações, com maior assertividade, e esses gêmeos fazem inferências que alimentam os planejamentos operacionais, nós temos esse benefício direto também. E falando de como nós enxergamos aqui de forma bem simplificada a cadeia da indústria, e no caso aqui a cadeia de valor da indústria do aço, nós enxergamos oportunidade de desenvolvimento de tecnologias de gêmeo em todos os elos da cadeia. Então, sistemas que podem fazer gêmeos e inferências para os insumos, a cadeia de valor, a cadeia de fornecimento dos insumos. Estamos falando de processos específicos dentro das usinas ou dentro das plantas, otimizando processos de forma integrada, criando gêmeos de plantas inteiras, mas também pode ser de forma isolada, né? E também estamos falando aqui de gêmeos que podem melhorar o comercial e a distribuição, fazendo modelos inteligentes de segmentação de clientes, clusterização, previsão de demanda e sensibilização de demanda, para trazer maior eficiência, não só no atendimento dos clientes, mas também na parte operacional de S&OP. Então, esse é um en passant, super rápido, introdução ao Biratã. Obrigado. E eu passo para o nosso colega aqui, que também vai fazer o painel. Obrigado. Por favor. Boa tarde, pessoal. Tá dando para me ouvir, né? Boa tarde, tudo bem? Eu sou André Kinderé, CEO da Agilent. É um prazer estar aqui no Alaceiro Summit. Sou engenheiro civil, empreendedor,
né? Já estou há mais de 20 anos aí no mercado da construção civil, uma indústria aí cheia de oportunidades. Né? Para vocês terem uma noção, aqui no nosso país a gente tem um déficit habitacional de mais de 7 milhões de habitações, né? 7 milhões de unidades habitacionais. Temos vários déficits de infraestrutura que muitas vezes travam o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, a indústria é cheia de oportunidades, mas com muitos desafios, né? Só um minutinho aqui. Desculpa. Com muitos desafios dentro da nossa indústria. A nossa indústria é conhecida por ser uma indústria com baixa produtividade, altos índices de desperdício dentro dos nossos canteiros, né? Como esse número que eu estou trazendo aqui para vocês, que essa baixa produtividade dentro da nossa indústria chega a custar 1,6 trilhões de dólares para a economia mundial. Então, é um problema que não é nacional, é um problema no mundo todo, essa baixa eficiência da nossa indústria. E essa baixa eficiência, pessoal, ela tende, infelizmente, a piorar. Se nós estamos fazendo projetos cada vez mais complexos, projetos que têm que ser desenvolvidos em prazos cada vez mais curtos, utilizando os mesmos métodos de gestões e as mesmas tecnologias, a tendência é que tudo isso piore, né? Dentro da nossa área de atuação, né, na gestão, no planejamento, no controle, na tecnologia das obras, a gente vê que um dos gargalos para a gente sair dessa situação atual está aqui. A gente é uma indústria que não gera dados. A gente é uma indústria que tem uma dificuldade em trazer para os gestores as informações a respeito daquilo que está acontecendo no dia a dia da produção. E isso trava muito nós como investidores, nós como empreendedores, até para investir em novas tecnologias. Como é que eu vou investir em algo que eu não consigo ter um ROI daquilo? Como é que eu vou investir, como é que eu vou melhorar a minha gestão se eu não consigo enxergar os meus gaps de desempenho de forma prática? Então, dentro desse cenário, dentro desse contexto, né, e muitas empresas de diversos portos, empresas com capital aberto na Bolsa, utilizam as mesmas ferramentas de 20 anos atrás. E dentro desse contexto foi que nasceu a nossa solução, que nasceu a nossa empresa, né, com esse propósito de transformar a construção civil em uma indústria de excelência em gestão e produtividade. E para vocês conhecerem um pouquinho mais desse nosso propósito, eu vou passar um vídeo rápido falando um pouquinho sobre isso. A plataforma Agile nasceu com um único propósito: revolucionar a construção civil. Para isso, estamos transformando barreiras em conexões, excesso de dado em resultado, desperdícios em produtividade. Muitos acham isso uma utopia, mas para os nossos clientes, isso já é uma realidade. Estamos criando um novo paradigma de planejamento e controle de obras. E nossa missão só vai estar cumprida quando o maior número de canteiros no Brasil e no mundo souberem sim que é possível fazer uma gestão com excelência, com alta produtividade e digitalização dos seus processos. Isso é o futuro, isto é Agile. Como vocês viram no final do vídeo, né, nós somos uma empresa investida pela ArcelorMittal. E muitas empresas, muitas pessoas me perguntam: poxa, André, o que há 2 anos atrás vocês viram startup ali com 20 canteiros regionalizada? O que uma grande empresa como a ArcelorMittal viu em vocês? E a gente viu desde o primeiro contato que a gente teve com essa grande empresa que a gente tinha uma sinergia muito forte de propósito. A gente tinha uma sinergia muito forte nessa questão da visualização da jornada do nosso cliente como um todo. E não está trazendo soluções pontuais ou soluções focadas no sistema estrutural, mas sim soluções de ponta a ponta, que tornam essa nossa indústria uma indústria mais efetiva e mais eficiente. Além disso, existem alguns pilares, né, na grande empresa, uma grande empresa como a ArcelorMittal, né, focados em inovação, em ESG, que a gente consegue ajudar isso de uma forma muito prática. Uma coisa é você ter soluções dispersas, uma coisa é você ter uma solução, uma plataforma integrada. Isso aumenta a governança da empresa. Isso aumenta a sustentabilidade na redução do desperdício. Eu não estou falando só sustentabilidade ambiental, mas também a sustentabilidade econômica do nosso negócio. Então, todas essas sinergias, né, fizeram com que a gente saísse aí em 2 anos de 20 canteiros para 400 canteiros espalhados em todo o Brasil, utilizando a nossa solução. E o que a gente tem entregue para os nossos clientes não é só um aplicativo, não é só uma plataforma. A gente tem buscado para que a gente entregue esse nosso propósito, fazer uma transformação digital dentro desses canteiros, atuando não só na área de tecnologia, mas também atuando nas pessoas. A gente busca mudar esse mindset das pessoas que atuam da nossa indústria, que a construção civil é assim mesmo, que desperdício faz parte do processo, né? Que atrasar a obra é normal. A gente precisa mudar e dar para essas pessoas ferramentas e processos. A gente busca implementar uma metodologia baseada no Lean Construction.
E não um Lean Construction teórico, um Lean Construction na prática. Eu já tive no dia a dia de um canteiro e sei das dificuldades que a gente passa, né, para tentar industrializar esse nosso mercado. E por último é que vem a tecnologia, para tirar as pessoas do operacional, para dar para as pessoas as informações e para ajudá-las nessa tomada de decisão mais assertiva no dia a dia das obras. O que a nossa plataforma entrega de diferencial é que a gente é uma plataforma de 360 graus. A gente parte desde o planejamento da obra, otimizando os recursos que vão ser empregados no canteiro, otimizando os prazos, passando pela gestão da operação, agregando valor não só para quem está na sala técnica, para quem está na controladoria e na direção da empresa, mas também para quem está no dia a dia dentro do canteiro, fazendo uma gestão da qualidade mais assertiva e mais próxima do dia a dia da produção, para evitar um dos principais vilões que a gente tem na nossa indústria, que é o desperdício, e entregando indicadores em tempo real. Eu sempre falo que na construção civil a informação ela é perecível. Se eu estou tomando decisões com base numa informação, num dado que foi coletado há 2 semanas atrás, a minha capacidade de tomada de decisão cai muito. A possibilidade de eu estar melhorando o desempenho da minha operação também cai muito, né? Então, a gente tem estou trazendo até um dashboard real da nossa solução, onde vocês conseguem visualizar um painel de controle com indicadores do tático, estratégico e operacional de diversos canteiros em uma única tela. E eu vou passar aqui para vocês, alguns resultados que a gente já atingiu, né? A gente, em média, aumenta em 10% a velocidade de produção das nossas obras. Imagina uma obra de 30 meses, são 3 meses que você ganha. Aumento de produtividade de até 18%. A gente está passando por uma crise de mão de obra, então fazer mais com menos é mandatório dentro do nosso setor. Redução em pelo menos 50% dos desperdícios dentro dos canteiros e um retorno de investimento de pelo menos 50 vezes. Ou seja, a cada R$1 que você investe na nossa solução, você está ganhando R$50. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia que a gente tem muito essa preocupação. Nós não somos um custo, nós somos um investimento dentro dos canteiros de obras. E melhor do que eu estar falando aqui sobre a nossa solução, sobre os nossos resultados, é eu trazer alguns clientes para falarem aqui um pouco disso para vocês. E a gente fez recentemente, no mês passado, nós completamos 5 anos e fizemos um vídeo com alguns depoimentos das pessoas que usam a nossa solução no seu dia a dia. Antes do uso do ágil, a gestão da obra era muito a característica do engenheiro. Então, cada engenheiro tinha a sua característica de gestão. O ágil veio para padronizar. Ela acelera as decisões, ela dá mais garantias nas informações, a gente decide mais rápido, fica mais fácil armazenar as informações. A gente conseguiu ter um ganho de melhoria muito grande. Um ganho de tempo, um ganho de qualidade e um ganho de custo. E a gente conseguiu planejar de uma maneira muito mais ágil, como o próprio nome da ferramenta diz. E um dia a gente tinha todo o formato dele e em poucos dias a gente tinha todo o planejamento da obra. Uma confiabilidade melhor nos prazos, até reduzir alguns prazos de cronograma de projetos, a simultaneidade entre eles e uma análise mais crítica da equipe, uma autonomia muito grande. A questão do software ser de uma forma simples e prática traz essa autonomia para conseguir resolver todos esses problemas. É muito mais vantajoso e muito melhor para a gente visualmente estar acompanhando e ver realmente a diferença que a gente teve de um dia para o outro na obra, por exemplo. A Agile tem como propósito colocar a construção civil no modo ágil, dando agilidade nas decisões, ganho em produtividade e tornando os canteiros dos nossos clientes verdadeiros centros de excelência em gestão e produtividade. Alguns dos prêmios que nós já ganhamos dentro dessa jornada, né, estão aí nessa tela. Eu trago aqui destaque para o Prêmio CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, de Inovação e Sustentabilidade, onde nós fomos bicampeões. Nas 2 últimas edições, a nossa solução foi que ganhou. E reforçar que é um prazer estar aqui com vocês nesse evento, né? Parabéns pela organização, obrigado pela forma acolhedora como vocês receberam a gente. E deixo aqui os meus contatos, os nossos sites, as nossas redes sociais. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a nossa plataforma, sobre a nossa jornada, será um prazer recebê-los. Um grande abraço, muito obrigado, pessoal. Oh, that's too fast.
Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou Martin, CEO da Craftblock, que é uma startup baseada na Alemanha. Estamos desenvolvendo uma tecnologia para descarbonizar indústrias vitais. Então, nós cuidamos de um dos grandes elefantes aqui na sala, né, que é o calor. Todo mundo conhece a indústria do aço, todo mundo aqui nessa sala sabe que o calor é muito importante. Então, se você colocar em perspectiva, dizer, bom, qual é a demanda energética do país e dividir entre eletricidade, calor e combustível, normalmente mais de 50% é demanda de calor, não é de eletricidade, não é de combustível, é calor. Então, para nós, era uma coisa muito óbvia dizer, se a gente consegue descarbonizar a geração do calor, nós vamos fazer um passo muito grande na nossa corrida contra a mudança climática. E isso é exatamente o que nós fazemos na Craftblock. Para trazer a nossa jornada, nós somos uma startup velha, né? Nós já fomos fundados em 2014, mas desenvolvemos hardware. Nós temos que fazer um design de sistema, testar, avaliar, fazer toda a curva de aprendizado, protótipos, pilotos, até a gente conseguir ter um sistema para comercializar. E foi o que nós fizemos também com os nossos parceiros aqui. 2021, nós já começamos a comercializar nosso sistema e nós temos a interação aqui com a indústria de aço. Se você observar aqui do lado esquerdo, alguns de vocês já viram na sessão anterior, parecem pallets, né? Não são materiais específicos de armazenamento, nós precisamos para armazenar energia, que saem mais de 85% materiais reciclados, e um desses materiais é o aço. Então, nós tentamos voltar para a economia circular com novas abordagens. Há vários outros materiais. O que é interessante é que com esse material a gente pode tirar mais de 1 megawatt-hora de capacidade por metro cúbico, o que é altamente alto, é fácil, mais estável do que o que vocês veem nas plantas de vocês. Nós construímos toda uma questão de armazenamento e, baseando nisso, nós expandimos para o sistema de armazenamento em si. Ao mesmo tempo, executamos alguns projetos comerciais na Índia, por exemplo, para Tata Steel, com uma unidade de demonstração, e uma indústria totalmente diferente na PepsiCo, que também temos mais para vir. Esse é o nosso time. Até 2 semanas atrás, a gente já está recrutando sempre várias pessoas. Nós temos alguns investidores como Shell Ventures e Adi Ventures. Então, nós agora conseguimos aumentar o nosso time depois para fazer o rollout da nossa tecnologia. Mas como fazemos isso? Nós desenhamos o que a gente chama um sistema de armazenamento multifuncional e térmico. Soa complicado, mas é simples. A gente quer um armazenamento de energia que possa armazenar. É só um sistema, não é o sistema do nosso material de armazenamento. A gente pode chegar a 1.800, então a gente pode cobrir muitas aplicações. O armazenamento tem que ser uma plataforma de armazenamento, tem que ser modular, escalável e aplicável de várias formas. Por isso que é só um armazenamento. A gente não integra nenhum componente como troca de calor, aquecedores ou nada disso. É só um armazenamento muito inteligente. Para carregar, você pode pensar, como eu carrego? Eu posso usar questão de cerâmica, de vidro, de aço, eu posso usar para renováveis, energia solar convertida, eletricidade convertida a calor. Aplicações diferentes, nós podemos descarregar isso para várias opções. Pode voltar para o mesmo processo, pode gerar calor de processo como vapor térmico. E também usar para carregar ou fornecer também sistemas distritais de calor. Vamos para alguns exemplos aqui. Quando fazemos a plataforma, nosso armazenamento é sempre o mesmo que falamos de recuperação de resíduos ou de calor com net zero, tirando todo o combustível fóssil. Então, o armazenamento é sempre o mesmo, mas a gente tem 2 aplicações. Uma é a reciclagem do calor, do resíduo de calor. Nós já vimos esse desenho, estamos fazendo alguns passos também na indústria do aço agora. Se você passar na sua planta e observar o potencial aí de perda de calor, você pode dizer, nós não temos aqui nenhum potencial na indústria. Tem sim. Pense, por exemplo, nos queimadores de gases. É um exemplo
perfeito. Armazenamento pode tirar também o calor. Você pode pegar altas temperaturas também, que a gente pode guardar essa energia e devolver ela para o processo ou para outros processos. Tem mais aplicações como as plantas sinter, plantas de pellet, temperamento, várias outras fontes. Se você olhar globalmente, bom, não é tanta energia, mas é energia que você pagou por ela, porque você não quer reutilizá-la e fazer um processo mais eficiente. Isso é possível com o nosso sistema. Aqui tem alguns projetos preliminares que nós fizemos na indústria de aço, que foram para a estação de resfriamento, para o projeto que eu já mencionei, e outro na Alemanha, onde nós começamos a recuperar gás de queimador de gases aqui a partir do próximo ano, e testamos em algumas tecnologias num estágio piloto antes de expandirmos para o sistema para 300 megawatts. 9.300 megawatts. Você pode também salvar muito de dióxido de carbono numa escala menor, mas podemos pensar mais amplamente o que podemos fazer. Se falamos no calor de net zero, a gente quer substituir os combustíveis fósseis para energias renováveis. Temos um projeto, um sistema totalmente diferente na indústria de alimentos, mas por que é interessante? Pode ser interessante de várias formas. A gente usa eletricidade renovável, nesse caso, a gente converte com o sistema de aquecimento para aquecer e também dar combustível para qualquer processo que eles precisem. Por que isso pode ser interessante? Porque, primeiro, os renováveis flutuam, a gente pode cobrir e a gente pode compensar essa flutuação com esse armazenamento. E outro problema, a gente pode carregar e talvez quando o preço da eletricidade seja baixo e descarregar no resto do tempo. Exatamente o que a gente faz no projeto com a PepsiCo na Holanda, eles estão operando uma planta para produzir batatas chips, não só isso, mas também usam gás para aquecer o óleo para fritar esses chips, batatas chips. A gente substituiu todo o sistema de gás com eletrificação. Então, a gente carrega 4 horas por dia, armazena em 150 megawatts nosso dispositivo, mas descarrega para o processo da planta da PepsiCo. Eles podem descarbonizar dessa forma o sistema com um único passo. E o que para a nossa tecnologia é mais eficiente do que as outras? De transformador para até o óleo que está na panela, na fritadeira, você tem uma eficiência de 95% em média. Eles também pensam no hidrogênio, nas bombas de calor, não dá para fazer porque a temperatura é muito alta. Precisa de outras tecnologias. Então, a gente pode oferecer muitas tecnologias interessantes e aplicações e projetos para diferentes indústrias. Já expliquei parte disso e fico à disposição para discutir com vocês posteriormente. Muito obrigada. Bom, agora nós temos um espaço para as perguntas que vocês quiserem fazer. Nós já recebemos algumas, então eu vou passar por algumas perguntas que vocês já enviarem, mas eu convido vocês a continuarem enviando. Mas vamos aqui, temos aqui uma para começar. A primeira pergunta é para você, Matheus. Você pode explicar o que é um gêmeo digital e explicar um pouco dos casos de uso potenciais? Um gêmeo digital é uma representação de uma coisa física que é produzido, mas você pode pensar um exemplo muito comum do Google Maps, tentando entender o que é um gêmeo digital. O Google Maps, na verdade, é um gêmeo digital muito simples do mundo, porque ele tem algumas características, mas, por exemplo, ele representa as ruas que a gente transita, representa a realidade no modelo de computador. E eles têm algumas funções interessantes que a gente vê nos gêmeos digitais industriais, que a gente já discutiu aqui rapidamente, que eles podem dizer para você quanto tempo eu levo para andar daqui até o shopping, né, que seja. Então, isso também pode ingerir dados e falar, olha, tem uma batida de carro no caminho e você vai ter um atraso de 10 minutos, tome essa outra rota. Então, se você está pensando no gêmeo digital aplicado para um grande
de insumos para um negócio que vai consumir e transformar em outros produtos, você pode aplicar as mesmas funções para modelar e para simplificar o processo. Não sei se eu respondi corretamente, mas o gêmeo digital é como o Google Maps e pode ser aplicado para muitos processos. Um bom exemplo é se você está tentando simplificar um processo industrial, quando você tem algo que está atrapalhando a produção porque é uma limitação de uma máquina, a gente só tem uma máquina, várias aqui e outras aqui, e essa aqui está segurando a produção, você pode organizar aqui e aqui para garantir que a produtividade do sistema vai ser o melhor, considerando a restrição que você tem ali no meio. E o gêmeo digital para otimização faz essa função, simplifica muito essa função. Para uma pessoa levaria vários dias fazendo cálculos, coisas muito complexas, e dessa forma, com o gêmeo digital, você pode simplificar todo esse processo em alguns minutos e aumentar a produtividade. É um exemplo bem simples que eu posso dar sobre um gêmeo digital. Qual é a complexidade de construir um gêmeo digital de uma operação? Isso pode levar até meses, depende da disponibilidade de dados e se o processo está bem mapeado, que a gente pode entender. Isso é um problema que pode ser transformado em um modelo matemático. E, se isso é algo que é viável, a gente pode transformar esse modelo matemático em um código computadorizado, e esse código pode ingerir dados e nos dar a resposta às perguntas dos problemas. Basicamente, é isso. E nós temos cenários diferentes de quanto quanto está muito bem documentado, quanto de dados está disponível, e o nosso entendimento também do processo de negócio. Normalmente, em alguns meses, a gente consegue fazer um gêmeo digital bem eficiente rodando. Obrigado. André, uma pergunta para você. Como que a Agilian coleta dados nos locais de construção, nos campos, e qual é o valor disso para as empresas? Ela parte do pressuposto que a coleta de dados ela tem que fazer parte do processo produtivo. A gente enxerga que quando você fatia isso, você começa a ter perdas de dados. Então, a gente tem algumas formas de estar coletando esses dados, seja através dos nossos aplicativos, sejam através de sensores de IoT. E isso vai depender muito da realidade de cada cliente. A gente busca entender o processo produtivo de cada cliente, a maturidade em gestão dele, para que a gente possa definir o modelo de coleta de dados. E, a partir disso daí, você consegue fazer com que esses dados cheguem até os tomadores de decisão de diversas formas. A Agilian tem um portal onde você consegue enxergar suas obras de forma individual, seus projetos em conjunto, seu portfólio de projetos, de uma forma mais analítica, para que você possa conduzir, por exemplo, uma reunião. E a gente usa a inteligência artificial como os chatbots, onde você pode, por exemplo, no seu WhatsApp, perguntar como é que está a minha obra, como é que estão meus projetos, quais são os riscos que eu estou passando agora, onde é que eu tenho que focar, e ele vai te responder com base nos dados que estão sendo coletados dentro dos canteiros. Então, a gente tem muito essa preocupação de entender a realidade de cada cliente para que a gente traga uma solução dentro da jornada atual dele, né? Não adianta eu estar inundando ele de informações se às vezes o cliente tem um nível de maturidade mais baixo. Então, a gente vai levando ele e fazendo essa transformação passo a passo. Obrigado. Martin, I have two questions for you. I will start with the easy one. Martinho, eu tenho duas perguntas. Vou começar com a mais fácil. Você pode explicar um pouquinho mais o modelo de negócios e o que vocês vendem e dar algum exemplo específico da CraftBlock? No momento, o nosso modelo de negócio é bem simples. Desenvolvemos o sistema, produzimos e vendemos para o cliente. No momento, principalmente com os nossos novos financiamentos, estamos preparando a transição para os modelos de calor como serviço. Estamos construindo tudo sozinhos para operar isso para o cliente também e enviando a energia para o cliente no final. No final das contas, para nós, é sempre uma mistura, porque nós temos que criar a engenharia, a gente tem que operar isso e teremos um outro modelo de energia em cima. Eu também vou
adicionar uma outra pergunta, porque eu não sou do setor. Como vocês iniciam o calor? Como que você armazena o calor? Nós armazenamos de uma maneira sensata. Parecido quando a gente aquece cera, fica líquida e libera energia e fica sólida. Então, é um material com mudanças de fases, por exemplo, como o hidrogênio. E temos também o armazenamento sensível de materiais tipo cerâmica. Lembra quando você vai para a praia no calor, a areia fica super quente? É mais ou menos esse o efeito. É só uma capacidade física de armazenamento de calor em certos materiais. E nós fazemos dessa última forma. Nós usamos um material tipo cerâmica que pode cobrir uma faixa de temperatura muito ampla, entre 300 e 1.300 kVc. E não é fácil e nem mesmo possível para outros materiais serem armazenados. Agora, uma pergunta mais difícil que eu não entendi, então eu vou ler. Diz aqui, o calor de eletrolasers é uma possível fonte para armazenar calor em projetos de grande escala, para usar, então, o hidrogênio para, por exemplo, TRI? Você entendeu? Porque eu não entendi. Eu entendo, desde que a gente fale de eletrólise de altas temperaturas. Sim, é uma boa forma de usar essa energia, esse calor. E pode ser até mesmo uma boa ideia fazer o contrário, né? Fazer o armazenamento similarmente à eletrólise, se não houver energia suficiente disponível, se é uma capacidade baixa de energia, essa armazenagem entrega o calor para a eletrólise. Então, a energia pode ser usada para produzir, por exemplo, hidrogênio. O hidrogênio DRE é uma tecnologia incrível para armazenamento de energia como as nossas, e pode ser muito útil, porque geralmente o hidrogênio tem que ser pré-aquecido antes de ser injetado. Então, pode ser uma boa ideia não queimar, mas aquecer o hidrogênio e usar um sistema como o nosso para armazenar o calor, e esse calor depois vai ser utilizado no armazenamento de hidrogênio. Obrigado, André. Quais barreiras culturais vocês encontraram sendo uma pequena startup, trabalhando numa grande corporação como a Arcelor? Ou o que vocês tiveram que superar em termos de interações? O nosso dia a dia, né, nossa interação com a ArcelorMittal é muito baseado em projetos de sinergia. Né? Então, a gente definiu algumas sinergias, né, para que a gente pudesse ter um foco. A gente teve assim, um acompanhamento muito próximo deles nessa questão de estruturação da nossa empresa, para que a gente pudesse alçar voos maiores. Né? A gente, como eu falei na apresentação, a gente começou ali como uma empresa ali, na época que eles conheceram, a gente tinha ali 20 canteiros de obras, uma base muito regional, e a gente precisava escalar a nossa solução. Então, eu acredito que essa interação que a gente teve com eles, e eles entendendo a realidade de uma startup, a forma de operação de uma startup, né, que é diferente de uma grande companhia, mas trazendo também esse back-office de uma grande companhia, já tendo passado por essa jornada, eles ajudaram muito a gente a sair, como eu falei, dos 20 canteiros para 400 canteiros espalhados pelo Brasil todo. Então, é um dia a dia com interação muito saudável. É um desafio muito grande para a gente, né? A gente que vem desse mundo de startups, está lidando com uma grande empresa, mas, como eu falei, isso faz parte do nosso crescimento, isso é saudável para a nossa empresa, e eu acredito que trouxe ganhos enormes para o nosso time, para a nossa empresa, para mim como profissional. Então, foi super saudável todo o processo com a ArcelorMittal. Okay, thank you very much. We're 3 minutes late, so sorry, Mateus. I will close the panel. Nós já estamos 3 minutos atrasados, então eu vou fazer os últimos comentários para encerrarmos o painel. Boas empresas acham uma forma de inovar. Empresas excelentes compram as startups. E se vocês olharem para algumas das grandes empresas de tecnologia, recentemente, Google não desenvolveu o YouTube, eles compraram por $1 milhão. Google comprou o Waze por $1 milhão.
Facebook? Quem de vocês aqui usa Facebook regularmente? Ninguém, né? Quem de vocês usa Instagram regularmente? Ótimo. Mais alguns. E quem de vocês usa WhatsApp regularmente? Todo mundo, né? Então, se o Facebook tivesse ficado só com a sua plataforma original, eles estariam mortos agora. E não só eles não estão mortos, mas também são os proprietários da rede social que matou ao Instagram e são os proprietários do app que a gente gasta, no qual a gente gasta 90% do nosso tempo. São aquisições, mas o Facebook teria morrido, não conseguiria se desenvolver o que as startups desenvolveram. E eles pagaram $1 bilhão para o Instagram, 20 bilhões de dólares para o WhatsApp, mas foi assim que eles conseguiram chegar na posição que tem hoje. Eles vão se manter uma rede social, uma empresa de comunicação de primeiro mundo. E isso vale também para a Amazon, para a Apple. Acho que tem muitas coisas que as grandes empresas podem aprender com startups, mas, ao mesmo tempo, é uma parte-chave, essencial de um ecossistema, onde as empresas devem monitorar constantemente o que as startups estão fazendo, para, além de pagar muito bem esses caras pelo que eles desenvolveram, isso faz sentido para o seu negócio. Então, muito obrigada a todos e foi um prazer estar aqui.